E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente finaliza esse laboratório imenso que a gente segmentou em 4 partes. E nesse último laboratório a gente vai fazer a configuração do protocolo, né, de redundância de roteamento, tá, que é o FHRP. E o que esse protocolo basicamente faz? Ele garante que você tenha duas saídas, né, sem ter que ficar fazendo alterações nos hosts, o que seria muito trabalhoso dependendo do tamanho da sua rede. Então, suponhamos que você tem aí dois hosts, que é o nosso dois roteadores, que é o nosso caso aqui, tá? O R3 e o R1. E esses roteadores são as saídas no momento para a nossa rede, onde está o servidor, né, de e-mail, servidor servidor web, está na rede 92.10.10. Então, basicamente, é uma configuração em que a gente cria um roteador virtual. Tá? Isso daí fica bem transparente para o usuário. E até mesmo na hora da configuração a gente não vai ver esse roteador virtual. A gente cria um IP virtual e configura, aponta o gateway dos hosts, tá, para esse IP virtual. Atualmente existem alguns protocolos da Juniper, da Avaya, até mesmo da Cisco, mas como a gente está falando de Cisco, então eu vou utilizar o Cisco. Tem um protocolo que é aberto também, que é o VRRP, tá? Só que esse protocolo ele não suporta V6, tá? Pelo menos a primeira versão dele não suporta V6 e ele não faz balanceamento. O que a gente vai usar aqui é o HSRP, que suporta V6, porém também não faz balanceamento. E existe o GLBP, que é um protocolo de propriedade Cisco, que esse protocolo sim, tem balanceamento, suporta V6, tem algumas outras características que deram uma melhorada no protocolo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar. Tá? A gente tem que saber quem que vai ser o nosso roteador pelo qual vai ser encaminhado, né? E um outro que vai ficar em stand-by. Eu escolhi o R1 para ser o roteador de encaminhamento e o R3 vai ser o roteador stand-by. A partir do momento em que eu configurar isso daí, será criado um IP virtual. A gente vai criar um IP virtual que vai ser o 10.10.10.1. É o nosso IP virtual para o qual a gente vai apontar todos esses hosts aqui para eles saírem, né, para a nossa rede aqui externa. Tá? E a gente também, quando a gente fizer isso, criar esse IP virtual, automaticamente será criado um MAC address virtual também, que aí é o endereço de camada 2 para que os switches possam encaminhar o pacote para o lugar certo. Então, a gente vai, como eu falei aqui anteriormente, o R1 vai ser o nosso roteador de encaminhamento. Então vamos lá, enable, configure terminal. A gente vai dizer qual que é a interface que está participando desse roteamento virtual, tá? Do HSRP. Então a gente vai entrar na interface giga 0 1. Só que aí tem uma questão, nós temos 5 interfaces virtuais, então a gente vai ter que fazer essa configuração nas 5 interfaces, igualzinho, tá bom? Eu vou fazer em uma interface apenas e as outras eu vou pular para a gente não deixar o vídeo muito extenso. E aí a gente parte para o roteador que vai ficar em standby. Então é .10 standby IP. Tá? Aqui eu vou te mostrar as opções que a gente tem. Aqui eu configuro o IP, tá? A configuração para IPv6. Quando o preempt é uma função que, caso essa interface venha a cair e o roteador R3 assuma, assim que a interface do R1, a giga 01, voltar, ele vai forçar a eleição porque ele vai ter a prioridade maior também. Tá? Então, quando eu configurar o preempt, eu vou dizer, cara, você é sempre o privilegiado, vamos dizer assim, para ter essa conexão de saída, tá? Para fornecer essa conexão de saída. O priority é onde define a prioridade. Então, quanto maior a prioridade, maior a chance dele se tornar o ativo, e quanto menor a prioridade, menor é a chance dele se tornar aí stand-by, tá? O secundário desse pool de conexões. Então vamos lá, a primeira configuração que eu tenho que falar é o IP. Vamos criar o IP virtual então. O IP virtual vai ser 10.10.10.1. Vamos lá. Aí eu falo agora standby, que ele vai ser o preempt.
ele tem precedência nessa eleição e standby priority, olha os valores aí, de 0 a 255. Vamos colocar o 255. Prontinho. Vamos dar aqui o exit e sair. E vamos fazer a configuração. Eu vou terminar a configuração, já entrou como ativo. Eu vou terminar as configurações das outras interfaces, das outras subinterfaces, e aí a gente parte para a configuração do secundário. Bom, pessoal, continuando, agora estamos na R3, que vai ser o nosso roteador standby. Enable, configure terminal, interface giga 01.10, standby, IP 10.10.10.1, standby, priority 100. E aí é só repetir isso daí das outras interfaces. Olha lá, já está se colocando em standby. Assumindo a função aí de secundário. 30. O 20 ele já assumiu, já progressou para a rede 30 e a gente terminando aí de fazer para ganhar tempo. Verdade 100 e por fim a 99. Verdade 100. Finalizado isso aqui, essas configurações, a gente salva lá as configurações na NVRAM. E agora vamos mudar o IP do pessoal. 1, 1, 1. O gateway agora é aquele IP virtual que a gente acabou de criar. Vamos testar? Opa, olha o sucesso aí. O que isso representa? Que o serviço está funcionando. Vamos ver? Conferir? Show. Standby. Aqui a gente tem as opções. Vamos lá. G0/1. Ops. Show. IP. Vou só confirmar o comando aqui certinho. Interroga não é vergonha. Isso daí é muito válido na prova. Tá? Essa prova aí da versão 6.0 tá com bastante pegadinhas. Então assim, tá bem mais complexo. Então é bom. Vamos botar o brief. A gente vai ver todas as informações. Pronto. Eu queria mostrar essas informações da interface. Só que eu não sei se é uma limitação do PAC3, eu acredito que sim. Então aqui ele está dizendo que o estado dele é ativo, tá? Ops. Eu vou colocar exibir esse mesmo comando no R3 para a gente ver as diferenças. Show, standby, brief.
Olha aí. Aqui eu tenho o IP, tá? Que é como standby, que é o segundo roteador, e o virtual IP, para qual os endpoints ali, os desktop, notebook vão apontar. E aqui no notebook, no roteador que está como standby, ele fala quem é o ativo, que é o final 2, tá? Ele fala que ele é o local, na verdade que o standby é ele, né? Que é essa diferença daqui do ativo e para o standby. E o IP virtual também é ele. Suponhamos que a interface, eu vou derrubar a interface, só para a gente ver a mágica acontecendo. Conft, vamos derrubar a interface. Shutdown. E aí vocês vão ver ele mudando sem eu ter que executar nada. Ele vai falhar. Vamos lá, ele vai demorar um pouquinho. Ops. Vamos ver se ele já sumiu. Está se tornando ativo. Vamos lá, ele está como ativo, local, não conhecido. Acho que agora já vai. Vamos saindo por aqui. Tá indo, viu? Ele demora um pouquinho, só porque... Por que você não tá indo, hein? Tá sem IP? Às vezes acontece, tá, pessoal? Esses bugzinhos ridículos no Pact 3. É uma excelente ferramenta, mas às vezes falha. Tá vendo? Só esse cara aqui que tá falhando. Vamos ver por que ele tá falhando. Vamos só ver uma coisa. Só pra gente não ficar com esse daqui, com esse cara falhando. Show IP. Ops. Show IP. Interface. Brief. 10, 2, 2, 2, 1. 10, 2, 2, 2, 2. Enfim, é um bug do Pact 3 mesmo. Só esse cara que tá falhando. Nossa rede é convergente. E agora vocês puderam ver, né? Que... vamos só voltar aqui antes da gente encerrar. Vamos só reativar ele. Só para vocês verem que ele vai voltar a ficar como ativo. Olha aí, ele reativou o processo de eleição, tornando-se o principal novamente. Então os pacotes sairão por ele. Só para vocês verem aqui o caminho que ele está tomando. Vamos dar um Ctrl menos aqui, para vocês verem o caminho. Pacote saindo. Ó. Successful. Pronto, pessoal, essa daí é a configuração do HSRP, é bem básico. Tá? Mais para frente, aí, como não é conteúdo do escopo do CCNA, como eu estou pelo menos essa parte aqui do canal, a esse momento do canal a gente está aí preparando, a minha ideia é preparar vocês para enfrentar algumas questões do troubleshoot do CCNA. Então assim, a gente não vai utilizar o balanceamento e aí a gente fica limitado aí a essas funções. Mais para frente, a CL, como eu já falei, NAT, IPv6 e como entrou o VTP também, VTP e BGP, a gente tenta explorar isso daí também nos próximos vídeos. Obrigado a todos, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e vamos que vamos atrás da certificação. Um abraço a todos, tchau, tchau.